Escute com fé a palavra de Deus, assim diz o Senhor. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos orar mais uma vez, peça para Deus falar com você. Senhor, nós estamos diante de um texto que o Senhor realizou aqui e que hoje nenhum ouvido seja tampado para ouvir a Tua palavra. Que hoje todos ouçam a Tua verdade e sejam edificados pela palavra do Senhor. Que o Senhor nos toque aquilo que precisa ser aberto na nossa vida essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, se você pudesse, o que você mudaria no seu corpo? Aqui nesse texto, obviamente, ele mudaria, que ele passaria a ouvir. Mas você, se pudesse mudar alguma coisa no seu corpo, você mudaria alguma coisa? Pensa aí. Eu, quando era mais novo, eu tinha um grande complexo. Porque na escola eles zombavam muito do meu nariz. Mas talvez você está me olhando aí e fala: ele não é tão grande assim. O problema é que com 10 anos o meu nariz já era desse tamanho. Ele já desenvolveu E eles me zoavam muito e eu morria de vergonha. E eu ficava fazendo assim para tentar mudar meu nariz, ver se ele encurtava. Porque há padrões físicos, E às vezes a gente sofre porque a gente não tem esses padrões. Principalmente, imagina pessoas que têm algum defeito físico, algum problema físico. Como essas pessoas devem sofrer preconceito e saber que o seu corpo não está de acordo com os padrões. A gente sofre e faz sofrer, porque não temos os padrões que esse mundo tenta exigir de nós. Porque acaba que, por causa da maldade que está no coração já das crianças, as crianças não perdoam alguém na escola que é diferente, não é verdade? As crianças não perdoam. A gente, como a gente zombou de alguém, como a gente foi zombado de alguém, porque nós não temos, ninguém aqui talvez tem totalmente os padrões de beleza física deste mundo. Mas no mundo caído como o nosso, a gente não pode exigir tanta coisa boa assim de nós. No mundo caído, a gente não pode exigir que a gente seja perfeito, nem fisicamente. Porque nesse mundo pode acontecer muita coisa com a gente, e a gente ter uma deficiência, por exemplo, pode sofrer um acidente, perder um braço. Eu sofri um acidente de moto, e os médicos, eu entrei para uma sala de cirurgia falando que ia amputar minha perna, mas graças a Deus, Deus não permitiu. Talvez você com diabetes pode perder a visão, não é mesmo? Talvez você com a idade vai perdendo a audição, não vai ouvindo tão bem. Nesse mundo caído, essas coisas ruins, esses defeitos no nosso corpo, eles vão sendo comum. Não tem como exigir perfeição de ninguém. E as imperfeições que nós vemos no nosso corpo, como problemas físicos, elas mostram que as coisas aqui nessa terra são difíceis mesmo. Nós vivemos num mundo caído, e o principal problema nosso não é nem o nosso corpo não ser perfeito. Nós falamos aqui em pregações passadas, o principal problema nosso é o nosso coração imperfeito. A gente tenta mudar a nossa aparência de fora para dentro, mas na verdade o que Jesus falou que precisa ser mudado é de dentro para fora. É por culpa do nosso coração caído que o pecado tem no mundo, e o pecado trouxe todas essas consequências, inclusive físicas, para nós.
Mas aqui nós vamos ver hoje que Jesus ele tem compaixão dos deficientes. Jesus ele tem compaixão daqueles que não têm os padrões que esse mundo exige. Jesus tem compaixão da gente quando a gente sofre esse tipo de zombaria. E Ele tem compaixão de todos nós e Ele age conosco de uma forma empática e amorosa. Jesus sabe lidar com as nossas dificuldades. E aqui nós vamos ver também que Jesus ele dá um vislumbre, uma pequena amostra de como será na eternidade. Aqui nós vimos que Jesus ele encontra um homem que o problema dele era a surdez, e porque ele não ouvia bem, ele não desenvolveu bem a sua fala. A desenvoltura da nossa fala vem do nosso ouvido. Tanto que os nossos filhos, porque a gente foi missionário fora, eles tiveram dificuldade de aprender a língua, o português. E daí a primeira coisa que os médicos falavam, olha, eles escutam bem. Então por ele não ouvir, ele tinha dificuldade também, a sua língua era presa, né? Mas Jesus agora ele está numa terra chamada Decápolis. Isso é importante para nós sabermos por que Jesus volta nessa terra. Você que estava aqui em pregações passadas, nós estamos pregando em Marcos sequencialmente. No capítulo 5, Jesus foi para Decápolis. E agora Jesus está voltando para essa terra. E quando Jesus chega em Decápolis, talvez você lembra, Jesus ele curou ali um endemoniado que tinha uma legião de demônios. Lembra dessa história? Que Jesus manda os demônios para os porcos. Vocês lembram? Quem lembra dessa história, levanta a mão. Mais ou menos? Então eu vou narrar para vocês. Jesus foi para Decápolis a primeira vez, e lá ele expulsa uma legião de demônios de um homem que estava preso por aqueles demônios, e Jesus manda os demônios para os porcos, e ele vai dizer no versículo 17 do capítulo 5 o seguinte: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O povo de Decápolis pegou e falou para Jesus o seguinte: Jesus, nas minhas palavras, tá? Vai embora. Nós não queremos o Senhor aqui. Mas aí aquele homem que foi liberto por Jesus, ele queria seguir Jesus de todo tipo. Ele queria ir atrás do Senhor. Mas Jesus fala para ele: não, você vai ficar aqui, você vai para sua casa, você vai para sua terra, e você vai anunciar para eles como que o Senhor tem compaixão de você. E diz que esse homem que foi liberto, ele começou a proclamar tudo que Jesus fez por ele em toda Decápolis. E agora Jesus está de volta em Decápolis. Passaram-se algum tempo, e nós vemos aquele povo que mandou Jesus embora. Agora, se você ver comigo no versículo onde fala que tem uma multidão, no versículo 33, diz que Jesus se retira da multidão, ou seja, ninguém queria Jesus lá agora tem uma multidão atrás de Jesus. O que nós aprendemos com isso? Aquele missionário que Jesus deixou lá fez um bom trabalho. Agora as pessoas estavam ali, muita gente querendo saber de Jesus. Aquele povo que Jesus manda embora, agora quer ouvir de Jesus. E eu fiquei pensando se às vezes a gente não é assim. Se a gente pode achar que a nossa vida é tão boa, está tão boa que se Jesus chegar atrapalha. Que às vezes a gente está tão, entre aspas, feliz em nós mesmos, que a gente fala para Jesus: Jesus, vai embora. Aqueles homens em Decápolis, antigamente, eles preferiram os porcos do que o homem são. Porque quando Jesus liberta os demônios daquele homem, Jesus manda os demônios para os porcos. E os porcos se precipitaram no despenhadeiro. Então eu fico pensando se às vezes nós não preferimos também os porcos do que ver uma pessoa sã. O que isso significa? Se nós não preferimos o nosso dinheiro do que a salvação de alguém. Às vezes, se nós não preferimos os nossos próprios interesses do que Jesus chegue e fique na nossa vida. Eu fiquei pensando se às vezes a gente não pensa que se Jesus chegar na nossa vida ele atrapalha. E por causa disso a gente se afasta dele e quer mandar ele embora.
Mas Jesus volta lá em Decápolis, mesmo sendo rejeitado, nos mostrando que o Senhor é tão bom que Ele insiste com a gente. Jesus está dando uma segunda chance para o povo de Decápolis. Já pensou nisso? Que Jesus ama tanto as pessoas que está dando uma segunda chance para aquele povo que mandou ele embora. Talvez você que hoje Jesus está te dando uma segunda chance. Mas cuidado, porque talvez não vai ter outra chance. Porque se você ver no versículo 36, depois de Jesus curar aquele homem, Jesus fala que não era para ele falar para ninguém. Ou seja, Jesus está falando para eles: não fale agora para ninguém. Mas é interessante também que aquele homem e aquele povo, eles fazem uma desobediência santa. Eles desobedecem Jesus e não param de falar de Jesus. Portanto, meus irmãos, seja um missionário, seja alguém que vai falar dele. Daí você fala assim: mas eu vou falar o que de Jesus? Fala como está lá no capítulo 5, versículo 19. Diz que aquele homem, ele saiu a falar o que o Senhor fez e como o Senhor teve compaixão dele. Seja um missionário em Decápolis, na sua Decápolis, na sua família, onde você está. Saia a falar, a proclamar o que Jesus fez por você, como Ele teve compaixão de você. Seja um missionário onde você está. Mas, meus irmãos, vamos ver agora o tratamento de Jesus com esse homem. A compaixão de Jesus pelos deficientes. Acompanhe comigo o versículo 33. Diz o seguinte: Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Meus irmãos, como eu falei, aquele homem provavelmente tinha muitos traumas. Hoje os deficientes, eles têm várias proteções, né? Há leis para eles. Mas imagina naquela época. Até hoje a gente escuta piadas com pessoas que são gagas, pessoas que têm dificuldade na fala, não é mesmo? Imagina naquela época, sem lei nenhuma, um mundo mais primitivo, como aquele homem tinha as suas emoções machucadas, a sua alma ferida. Então Jesus, sabendo das dificuldades daquele homem, sabia que ele não precisava apenas ouvir, ele precisava ser tratado nas suas emoções. E Jesus não quer um espetáculo, Jesus quer tratar com ele pessoalmente. Assim é o Senhor conosco, Ele quer tratar conosco individualmente, mesmo em meio à multidão. Ele tira aquele homem do lado para falar com ele individualmente. Ele o chama à parte. E não chamou a sua atenção a forma que Jesus cura aquele homem? Porque diz que Jesus põe o dedo nos ouvidos. Eu achei interessante, Jesus ele toca a sua língua com saliva. Por que Jesus fez isso? A gente vê várias curas de Jesus que ele dava apenas uma palavra, lembram? Como aquela mulher que foi, na semana passada nós falamos, ela foi pedir a cura da sua filhinha. E diz que Jesus falou para ela: a sua filha está curada, vá embora. Então, se Jesus pode curar uma pessoa apenas com uma palavra, por que esse homem, ele retira ele da multidão? Por que ele toca os ouvidos? Por que ele põe saliva na boca daquele homem? Você já parou para pensar que Jesus está tratando com aquele homem nos termos dele? Parece que Jesus está falando uma linguagem de sinais para aquele homem, que Jesus toca, Jesus olha para o céu, Jesus pega a saliva, porque Jesus sabe do que cada um de nós precisa e Ele trata com a gente nos nossos termos, de uma maneira que nós vamos entender o seu toque. Jesus não trata com todos individualmente. E é interessante também que diz que Jesus, ao olhar para o céu, Ele dá um suspiro, como que alguém que sente a dor daquele homem, alguém que lamenta as mazelas deste mundo de ter pessoas deficientes.
Jesus está se identificando com as dores daquele homem. Esse é o nosso Senhor. Ele tem compaixão de nós e trata conosco de uma maneira que nós vamos entender. Ele usa uma linguagem de sinais conosco, para nos tocar, para tratar as nossas emoções, para mostrar que Ele tem compaixão de nós. E se a gente for analisar a vinda de Jesus a esse mundo, literalmente Jesus entrou no nosso mundo para falar conosco nos nossos termos. O Filho de Deus, ao se tornar um homem, veio para se identificar com as nossas dores. Veio inclusive para morrer pelos nossos pecados. Jesus se identifica com o seu povo, se tornando um de nós. O nosso irmão mais velho, perfeito, sabe como tocar a nossa vida, para não apenas abençoar a gente fisicamente, para curar a nossa alma ferida pelas circunstâncias dessa vida. O nosso Senhor é maravilhoso. Portanto, meus irmãos, em alguns momentos nós precisamos estar sozinhos com o Senhor. Ele vem se comunicar com a gente. Ele suspira lamentando as consequências do pecado na nossa vida. Ele suspira como alguém que lamenta tudo que aquele homem sofreu. Ele suspira como alguém que lamenta porque o pecado trouxe essas mazelas para o nosso corpo. O nosso corpo sofre por causa das consequências do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus se compadece de nós. Mas aqui nós vemos também o cumprimento das profecias. Nós lemos Isaías 35:4, e lá vai dizer, como nós falamos, que um dia o deserto teria alegria. Um dia os surdos ouviriam. Um dia aqueles que têm boca impedida seriam desimpedidos para cantar alegremente para o seu Deus. E agora Jesus está cumprindo a profecia de Isaías. Mas é interessante que lá diz que haveria a vingança de Deus. Deixa eu abrir aqui em Isaías 35 para me relatar isso. Lá vai dizer, no versículo 4, ouça com atenção, Isaías 35:4: Dizei aos desalentos de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Interessante que fala que Deus vai fazer maravilhas, mas diz que a vingança vem, como assim? Esse texto está dizendo que para Jesus nos curar, para Jesus nos tocar, Ele teria que levar sobre si a ira do seu próprio Deus, do próprio Pai. Então Jesus se envolve tanto com a restauração da humanidade que Ele leva a culpa da humanidade. Ele leva a culpa da humanidade. Aqui em Marcos nós estamos vendo em vários textos Jesus vindo consertar esse mundo arruinado pelo pecado. Por isso que às vezes Jesus encontra algumas pessoas e conserta as suas deficiências, porque Jesus veio consertar esse mundo arruinado pelo pecado e as suas consequências. Mas então, a pergunta que eu faço é a pergunta que o meu filho Kaique sempre faz para mim: por que a gente então ainda fica doente? Por que Jesus não curou todo mundo? Por que Jesus não cura hoje todas as pessoas quando nós oramos por elas? Qual que é a resposta? Porque na primeira vinda de Jesus, Ele veio curar a raiz do mal. E qual que é a raiz do mal de todas essas coisas? O pecado. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 5, fala o seguinte: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Primeira vinda de Jesus, o principal trabalho dele é tirar a raiz de todo mal, é tirar a causa de todos os nossos problemas, é tirar a causa de todas as nossas mazelas. Ele veio para tirar o pecado do mundo, morrendo pelos nossos pecados. Mas quando Jesus encontra uma pessoa ou outra, pela sua compaixão e pela sua vontade soberana, Ele dá um vislumbre de como será na glória. Ele cura um ou outro para mostrar que na eternidade não há mais
as consequências do nosso pecado, porque na sua primeira vinda Ele veio extinguir o pecado, morrendo pelos nossos pecados. Na eternidade não tem ninguém mudo. Na eternidade não tem ninguém que não possa falar e glorificar a Deus. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Na eternidade não tem ninguém com a língua presa. Todos vão falar, glorificar ao Senhor Jesus Cristo, dobrado aos seus pés, porque o nome dele será exaltado acima de todos os nomes. Amém. Meus irmãos, mas eu não conheço todos aqui, mas eu imagino que não tem ninguém surdo. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Tanto que nós ajustamos o microfone no começo, né? Para que você me ouça. Mas será que o nosso coração, que é a causa dos nossos problemas, dos nossos pecados, será que às vezes ele não nos faz surdo espiritualmente? Como que nós podemos aplicar essa mensagem para nós, já que nós não temos esses problemas físicos? Será que às vezes nós não somos surdos para ouvir a palavra de Deus e ela não penetra no nosso coração? Ou será que às vezes a nossa língua não é impedida de falar das grandezas de Deus, de falar do que Ele fez por nós? Eu creio que sim, que espiritualmente todos aqui precisam ser tocados essa noite pelo Senhor, para que os seus ouvidos abram e você escute e creia na palavra de Deus. Tanto que por vezes, Jesus quando falava da palavra dele, ele falava o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque não adianta você ouvir as informações que chegam agora nos seus ouvidos. E esse é o meu trabalho, que as informações cheguem até os seus ouvidos. Mas é um trabalho que eu não sou capaz de fazer, por isso o Espírito de Deus está aqui, para que essas informações cheguem ao seu coração, para que você não seja surdo espiritualmente. Muitas das vezes nós somos mudos, praticamente mudos, porque muitas vezes nós não falamos daquilo que Deus fez por nós, como aquele homem liberto em Decápolis. Nós não evangelizamos, nós não nos importamos que as pessoas estão perecendo. Nós precisamos também que Ele toque a nossa boca hoje, para que a gente tenha essa boca desimpedida para falar o que Ele fez por nós. Nós precisamos ser curados e tocados pelo Senhor, espiritualmente falando. Mas a boa notícia é que Ele te conhece. Ele sabe das suas dificuldades e Ele pode tratar com você como ninguém. Às vezes você vai para alguém que vai te tratar, um médico ou um psicólogo, e ele faz algumas perguntas para te conhecer um pouquinho, não é mesmo? Para saber qual é o seu problema. O Senhor Jesus é o Criador, e Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te conhece como ninguém. E Ele sabe como tratar com você, e pode tratar com você essa noite. Ele pode falar uma língua de sinais, entre aspas, para que o seu coração entenda aquilo que Ele quer te dizer. Ele pode dizer hoje para você o que precisa ser dito para que alguma coisa seja aberta na sua vida. Ele pode falar como Ele falou para aquele homem na língua dele, efatá, que quer dizer abre-te. Jesus essa noite pode abrir os seus ouvidos para que você ouça e de fato creia em tudo que a Bíblia fala sobre Ele. Hoje de manhã nós ficamos pensando e questionando, será que a gente crê de fato no que a Bíblia fala sobre Jesus? Talvez você está ouvindo a palavra de Deus há muitos anos, mas ainda não creu. Ele pode abrir hoje os seus ouvidos espirituais. Ele pode abrir hoje a sua boca para que você anunciar aquilo que você tem ouvido. Ele pode abrir hoje o seu coração para que você perdoe alguém que você precisa perdoar. Ele pode abrir o seu coração para que você receba esse amor de Deus que te toca. Ele pode abrir qualquer coisa. Não há um coração tão duro que o Espírito Santo não possa abrir para o amor dele. Esse é o nosso Senhor. Mas como eu falei, a boa notícia é que Ele entende a gente e se comunica nos nossos termos. Porque nós
às vezes fazemos juízos errados das pessoas porque nós não entendemos por que elas têm aqueles problemas. Não é mesmo? Nós fazemos falsos e errados juízos. Às vezes a gente vê pessoas em algumas atitudes e a gente não sabe o que está por trás daquilo, por que tem aquelas atitudes. Mas Jesus sabe. E Ele pode tocar a sua vida essa noite. Você crê? Então a pergunta que eu faço, meus caros irmãos e irmãs, é se você quer ser tocado pelo Senhor. Se você reconhece que precisa desse toque curador, se você reconhece que Ele trate alguma coisa na sua vida que está travada, fechada, talvez há vários anos. Se você reconhece que ainda não creu, não se entregou ainda totalmente ao Evangelho. Se você ainda está tentando lutar pelas suas próprias forças para ser feliz. Se você é como aquele povo de Decápolis que tem falado para Jesus: Jesus, vai embora, deixa a gente em paz aqui. Ele pode te tocar essa noite, porque Ele tem compaixão de nós. Mas se você falar que quer isso, eu tenho um alerta para você. Se a sua resposta for sim: Senhor, eu quero que o Senhor toque os meus ouvidos, eu quero que o Senhor toque a minha boca, eu quero que o Senhor toque o meu coração. Se a sua resposta for sim, eu tenho um alerta para você. Porque veja o versículo 36. O versículo 36 diz que o Senhor dá uma ordem para eles, mas eles desobedecem Jesus. Que desobediência abençoada, né? Falar de Jesus. Porque todos aqueles que foram tocados por Jesus, todos aqueles que receberam a sua compaixão, o seu amor, não conseguem ficar sem falar para dele. Talvez o termômetro para saber se você já recebeu essa cura individual com Jesus é se você tem ânsia por falar dele. E diz o versículo 36 que quanto mais Jesus fala para eles não falarem, mais aqueles homens saem falando de Jesus para todo lado. Eles desobedecem Jesus. E o que eles falam no versículo 37? Diz que eles estavam maravilhados, sobremaneira, dizendo: tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Esse é o resultado de quando Jesus entra na nossa vida. A gente se maravilha com a pessoa dele, com o amor dele, com a compaixão dele. A gente se maravilha com aquilo que Ele fez por nós. E a gente quer agora louvá-lo e falar do que Ele fez para outras pessoas. Muitos às vezes não querem ser tocados por Jesus, porque estão muito confortáveis nas suas vidas. Não querem sair por aí falando dele, não querem sair da sua comodidade. Por isso não se abrem para o toque do Senhor. Mas se você tem essa coragem, se você quer uma mudança na sua vida, essa noite você pode ter esse encontro com o Senhor. Mesmo aqui em meio a uma pequena multidão, o Espírito Santo pode te chamar aqui como Jesus para o lado e tratar com você. Portanto, meus irmãos, nós vimos hoje que nesse mundo os nossos corpos serão imperfeitos. Por isso nós temos que ter compaixão com as pessoas que têm deficiências. Procurar entender as suas emoções, ensinar as nossas crianças, os nossos filhos a respeitá-los, a nunca zombar deles. Porque os nossos corpos imperfeitos são sinais que esse mundo é um mundo caído. E Jesus curou esse homem para mostrar que na eternidade não teremos mais esses problemas. Na eternidade, pessoas que estão numa cadeira de roda a vida inteira, elas vão correr na presença de Deus. Na eternidade, não precisa nos preocuparmos com os padrões desse mundo, porque na eternidade os nossos corpos serão perfeitos. Aquelas dores na coluna, sabe? Quem aí já está dando isso? Ontem nós fomos jogar vôlei, falei: gente, eu quero parar, estou com dor na coluna. Não vai acontecer isso mais.
Porque na primeira vinda do Senhor, Ele acaba com a raiz do problema, que são os nossos pecados. Na segunda vinda, diz que Ele nos dará um novo corpo glorificado. Daí não haverá mais morte, dor nem choro. Portanto, meus irmãos, eu quero te desafiar hoje. Você quer ir até Jesus hoje e Ele tratar com você? Você quer ser tocado essa noite pelo Senhor? Pelo Espírito Santo que está aqui essa noite? Essa mensagem tem vazado dos seus ouvidos e tem chegado ao seu coração. Se entregue ao Senhor, porque Ele tem compaixão das nossas imperfeições, e só Ele pode tratar conosco como ninguém. Ele usa até uma linguagem de sinais para falar com a gente. Oremos.